A Rainha, o Caçador, a Princesa e o Espelho. Eu sou Luciana Lima e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os contos de fada. O que é a rainha, o que é o caçador, o que é a princesa, a Branca de Neve no caso, e o que é o espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu. A gente pensa sempre que vai ir em direção à princesa. Por quê? Porque a princesa é o lado luz. E o nosso lado luz da psique é o lado que a gente aceita. É o lado que a gente gosta, é o lado que a gente convive, é o lado que está na consciência e que está tudo bem. A gente não tem conflito com isso. Agora, quando a gente olha para os vilões, a gente não se identifica muitas vezes com esse lado, porque esse lado é o nosso lado sombra. Via de regra, nós vamos nos identificar conscientemente com o lado luz, que tem no Contos de Fadas, que é a princesa, coisa e tal, as fadas. E o lado sombra a gente vai tentar, num primeiro momento, repelir, porque na nossa vida real a gente é assim, né, minha mãe? A gente olha e quer ser luz, mas não quer admitir aquilo que dói. Então a gente muitas vezes espelha, de projetar no espelho mágico, na rainha, no caçador, o nosso lado que a gente não quer olhar em nós. Então, quando eu fiz essa vivência, que está na plataforma, onde há a integração e frases de conexão, de reconhecimento, que nos fazem pensar que o lado sombra não é necessariamente ruim. Opa, como não é ruim? Às vezes a gente acha que algo que é bom é ruim, não porque seja efetivamente o lado ruim. A gente olha para a rainha e muitas vezes pensa, ela é a bruxa, ela é má, ela é perversa, ela faz mal para Branca de Neve. Quando a gente olha na perspectiva de deixa eu olhar para essa rainha, quem é ela? Ela é sozinha, ela é autoritária, uma máscara gigante de poder extremo, estar bela o tempo todo, ou seja, de ser perfeita o tempo todo. Existe alguém mais bela do que eu? Todos os dias uma necessidade obsessiva de ter aquele retorno de sim, você é mais bela, porque não basta ser boa, tem que ser perfeita, tem que ser além, tem que ser maior. Se tiver qualquer coisa que ameace, quer tirar. E a rainha, ela tem essa parte dessa insegurança que precisa o tempo todo estar sendo olhada e estar sendo validada com palavras positivas pela relação que ela tem, né, com o espelho mágico. Quando a gente olha para o nosso psique e percebe que a gente tem inseguranças extremas, que a gente acaba tendo um comportamento totalmente disfuncional com algumas pessoas em função do nosso psique ter essa insegurança extrema, a gente, num primeiro momento, não quer aceitar, não quer olhar para isso, rejeita. Depois a gente começa a perceber que a gente olha, na verdade, para isso, mas a gente projeta isso em outras pessoas. Então a gente diz, fulano é assim, é insegura, é autoritária. Nós não conseguimos olhar para as nossas sombras como se fosse nós mesmos, então a gente projeta no outro. Fazer o caminho inverso de olhar para essa relação com a rainha, de olhar para essa relação com o espelho mágico, o espelho que é invisível, que só aparece para a rainha, ele tem voz, ele tem fala, e ele responde apenas aquilo que a rainha pergunta, ele não tem autonomia, mas ele tem uma alma, ele é quase que uma pessoa aprisionada atrás do espelho, falando as respostas, respondendo aquilo que a rainha quer. Trabalha com contos de fadas, a gente está tratando todas as partes da nossa psique, aquela que a gente é consciente e aquela que a gente não é consciente. Quando a gente traz numa vivência para a consciência essa questão da sombra, a gente está integrando e começando a compreender, sem julgamentos, compreender essa parte que a gente rejeita em nós mesmos. Começa a parar aquela projeção para o externo, para outra pessoa, para outra situação, para outra coisa, de coisas que a gente não gosta na gente, e começa a ver na gente essas questões e a tratar elas e trabalhar elas de uma forma positiva para que a gente possa integrar e perceber que nós não somos perfeitos, nós somos feitos de luz e somos feitos de sombra. Há uma princesa em nós, mas há também a rainha má em nós. Há também o espelho, só responde às perguntas alheias, que só se ocupa do outro, mas que não olha para si, como se sentisse aprisionado numa situação. Há em nós um caçador que está ali para cumprir uma ordem que ele não quer cumprir. Então ele vai lá e forja uma situação, ele tem medo da rainha, então ele age, mas não como ele gostaria de agir. Ele age porque ele está subjugado e não vê uma outra possibilidade de vida a não ser a de subjugação à rainha. Então, quantas vezes a gente tem esse lado sombra também, de estar subjugado e de nos colocarmos na posição de vítima, como se nada mais houvesse de alternativa na nossa vida a não ser obedecer ou se subjugar, né, se colocar numa situação e aceitar que aquela situação é a nossa vida. Então,
todos os personagens ali são possíveis, assim como na análise de sonhos, de ver a perspectiva, sendo outros, e nós sendo aquele que a gente mais se identifica no primeiro momento, mas também sendo todos eles, integrando tudo isso, para que nos traga aí equilíbrio, integrando tudo isso em nós. Então, ficou aqui uma explicação de como é o caminho que a gente traça quando eu crio essas vivências em formas de contos de fadas, esse encontro que a gente tem com cada personagem